A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez reunidos pela internet para podermos celebrar essa reunião para a glória de Deus e para promover a edificação dos irmãos e a nossa comunhão. No vídeo passado, nós começamos esse assunto sobre a soberania de Deus e hoje nós vamos dar continuidade. Eu falei, não era bem um estudo bíblico, é só uma simples reflexão sobre a palavra de Deus dentro desse assunto tão importante. E nós tínhamos pego por texto básico, na verdade, dois livros. O livro do profeta Isaías, no capítulo 40, e o livro de Jó, no capítulo 38, e fomos analisando algumas partes. Eu não vou reler os textos todos aqui, por uma questão de economia, de tempo. Mas no vídeo passado eu terminei falando, aliás, o vídeo terminou enquanto eu falava a respeito do poder da sua palavra e a palavra do seu poder. Em se tratando de Deus, da sua soberania, o que ele faz para si mesmo, sem ter preocupação de dar satisfação ao ser humano. Um dos objetivos dessa reflexão é transmitir a você a ideia de que Deus está no controle de todas as coisas. Um dos objetivos deste ensinamento é trazer paz ao seu coração concernente a tudo que está acontecendo no mundo, no Brasil, na igreja, na sua vida, para que você não se desespere, porque todas essas coisas estão debaixo do controle de Deus. Sua vontade soberana está acima de qualquer outra situação. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo seus decretos. Então Deus não perdeu o controle de nada na sua vida, nem no universo. O universo é obra das suas mãos. É o que contextualiza essas duas passagens que nós estamos examinando, né? Isaías capítulo 40 e Jó capítulo de número 38. Então, na palavra do seu poder, nós vimos aqui que pela sua palavra foram criadas todas as coisas. Tanto as coisas visíveis, físicas, deste mundo, do universo. É muito importante a gente saber, quando a gente está lidando com Deus, não tem como limitar Deus dentro dos conceitos humanos. Principalmente dentro da história. Querer limitar Deus a um tempo histórico é uma insanidade, é um desconhecimento que é imperdoável, né? Então nós não devemos nunca pensar em Deus em termos de reduzi-lo. Ele já se reduziu ao máximo ao tomar a forma do homem, ao encarnar no ventre de Maria, nascer menino, crescer um homem na Galileia e fazer tudo que Jesus fez. Já foi o máximo de redução. A Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Ele esvaziou-se da sua glória, do seu poderio, da sua grandeza para poder habitar esta tenda como eu e você. Então, querer mantê-lo reduzido a este nível, a este ponto, que ele desceu por causa de nossa incapacidade de lidar com as coisas eternas, é tolice da grossa. Por isso que muita gente confunde ao tentar limitar Deus a um tempo, ao espaço, ou à cultura de algum povo, querem limitar Deus dentro de questões culturais, usos e costumes. Deus está muito além disso. Querem fazer de Deus funcionário de carteirinha da sua denominação, querem achar que Deus está preso a algum CNPJ na terra. Os homens têm essas ideias, né? Isso vem um pouco do espírito de idolatria que o homem já tem, que é aquela mania de querer ter um Deus físico, que ele pode posicionar numa prateleira, num altar, num nicho, e
toda vez que precisar desse Deus, ele vai lá, faz uma oferenda, acende uma vela, coisa parecida, acessa o seu Deus, depois ele continua vivendo a vida dele. É com essa mentalidade que essas pessoas lidam, ou com essas mesmas características que essas pessoas lidam com Deus, que é um Deus eterno, santo, maravilhoso e imutável. Então, a palavra de Deus criou todas as coisas que há no universo, tanto as que são visíveis, quanto as que são invisíveis. Deus, ele fez tudo o que existe e tudo que também não existe. Nunca existiu na nossa mentalidade, mas ele trouxe a existência. A Bíblia nos ensina que Deus chama à existência as coisas que ainda não existem como se elas já existissem. Porque no momento em que Deus, vamos aqui usar uma figura de linguagem, antropomorfismo, no momento que Deus pensar numa coisa, ela passa a existir imediatamente e completamente. Então, ele criou todas as coisas, assim visíveis como invisíveis. Ele fez tudo de acordo com o seu projeto, de acordo com a sua vontade soberana. E a gente precisa entender isso. Tudo que Deus fez nunca vai passar. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As obras dos homens, essas vão ser destruídas. Essas vão sofrer modificação, vão sofrer solução de continuidade. Agora, a palavra de Deus, de maneira nenhuma, ela jamais voltará vazia, porque ela tem o poder, o mesmo poder que Deus tem. Então, o poder de Deus, da palavra de Deus e a palavra do seu poder, né? Deus também fez de acordo com a sua vontade. A força da sua vontade é prevalente sobre qualquer outra coisa. Não tem como fazer Deus abrir mão daquilo que é a sua vontade, daquilo que é o seu desígnio. Deus tem, por exemplo, seus decretos. Quando Deus fez os seus decretos, lá na eternidade, o homem não existia, nem o cosmos existia. Era lá na eternidade, quando Deus decretou como seriam as coisas, até mesmo concernente à salvação do homem, concernente à condenação do homem. Tudo está decretado segundo a soberana vontade de Deus. Quer nós compreendamos isto ou não, tudo está de acordo com a sua vontade. Os homens tentam teorizar, tentam reduzir Deus ao seu mundo, porque isso aí facilitaria a eles de conceituarem Deus, de achar que entenderam Deus. Mas Deus está muito além dos nossos limites, muito além das fronteiras e limites de qualquer intelectualidade, de qualquer dimensão que se possa estar tratando. Então não há como reduzir Deus a um ponto desse. Os seus desígnios, seus decretos são assim. Não adianta atrair. Aí no século XVII houve uma discussão muito grande entre alguns teólogos, né, de linha calvinista e arminiana, e dentro da linha arminiana, por exemplo, existem dois pontos de vista, são os supralapsorianos e os infralapsorianos. Então, aqueles que são supralapsorianos, eles têm um entendimento radical, ainda tem o supralapsoriano radical, que é o pior, né? É o extra-supralapsariano, que acredita que, em grosso modo falando, que Deus fez seus desígnios, inclusive designou o homem para a destruição, para a morte, o ímpio, e o que ele fosse eleger para a salvação. Uma coisa que Deus seria, no final da conta, o culpado por tudo o que acontece no mundo, tanto dos que vão ser salvos quanto dos que são condenados. Em última análise, eles seriam responsáveis até mesmo pelo pecado. Tem os infralapsarianos que acreditam que Deus fez seus desígnios de eleição, de salvação do homem, antes mesmo da queda
do pecado, por isso que é infralapsariano. Infra quer dizer abaixo, lapsus no latim quer dizer queda, antes da queda e antes mesmo da salvação. Então ele já viu, proveu aquilo que ia ser da salvação e aquilo que ia ser passivo de condenação. Apesar de que todos pecaram, Deus deixou todos pecarem e agora entre os pecadores ele teria dois grupos distintos. Mas não vou atrair vocês para essa coisa cansativa, só citei isso para você entender que os decretos de Deus são eternos. Os seus desígnios, o que Deus designou que vai acontecer, vai acontecer. O que Deus tem vontade que apareça, que aconteça, que suma, que seja desintegrado, assim será. Porque nada pode contrariar o conselho da sua vontade. Então nós temos que ter total segurança, porque a nossa vida está nas mãos de Deus e Deus designou a igreja para a glória. Não designou a igreja para ser destruída por um vírus ou por qualquer outra coisa. Nada pode contra a obra de Deus. Os seus eleitos, somos nós, escolhidos, Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Nós somos chamados para fazer a obra de Deus, somos eleitos em Cristo Jesus. E aí Armínio e Calvino e não sei mais o que, nada disso nos interessa. O que nos interessa é que o Evangelho veio para a salvação do povo. E aquele que crê, crê porque Deus deu fé para ele crer. Sem Deus dar fé, a gente não consegue crer em absolutamente nada. Pensar que você pode ter uma fé, independente de Deus te conceder, você está enganado. Até para crer nele, nós dependemos que ele nos dê a fé. E isso daí é uma coisa fantástica, porque a graça de Deus é tão grande que, sendo merecedores da condenação, o que ele nos dá? Fé nos capacita a crer na sua pessoa, na sua obra, na sua palavra, na sua glória. Bendito seja Deus por isso. Então, a sua vontade tem uma força que é irresistível. Neste ponto, arminianos e calvinistas são obrigados a concordar que a graça de Deus ela é irresistível. Ela pode ser resistível até um certo ponto da vida da pessoa. A pessoa ouve pregações, vai na igreja, recebe o convite, às vezes aceita Jesus, mas nunca permanece. Mas chega uma hora na vida dela que ela não aguenta mais e se rende, ela não consegue mais resistir. Ela resiste por um tempo, mas não pela vida inteira. São esses os que Deus chamou para a sua obra, tem salvado segundo a sua misericórdia. Né? Então, nós temos que ter esse descanso. Tudo que há no mundo, tudo que há no universo é criação de Deus. Então, outro ato da sua soberania é a sua criação. A Bíblia diz aqui em Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Ora, quem criou todas as coisas foi Deus. Muita gente, os evolucionistas, que são aquelas pessoas geralmente de linha científica, né, ou pseudocientífica, que gostam de contraditar os criacionistas que somos nós, que acreditamos que Deus criou todas as coisas. Deus criou o universo e tudo que nele há. E Deus cria com perfeição. Eles, do contrário, não conseguindo provar nada contra Deus, criam suas teorias para tentar minar a fé. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Aí eles não crendo nisso, o que eles me fazem? Eles fazem você querer acreditar num absurdo, que antigamente, no início, não tinha nada, até aí tudo bem. De repente apareceu uma partícula do tamanho de um átomo, uma coisa insignificante. Para quem não sabe o que é átomo, eu vou tentar dizer assim, dar um exemplo mais perto de nós, porém gigantesco em relação ao átomo. Uma cabeça de alfinete que cabe milhares de átomos em cima dela. Né? O universo começou denso, em uma única partícula. Isso é chamado, lá no mundo da astrofísica, é chamado de singularidade. E, de repente, essa partícula sólida, super concentrada,
com toda a matéria que iria formar o cosmos, concentrado nessa coisa pequeniníssima, que eles não sabem dizer de onde vem, não tinha nada, de repente ela aparece lá. Tudo com os evolucionistas é assim, não tinha nada, de repente apareceu uma bactéria, daqui a pouco ela começou a fremer e tal, e virou um girino, e daqui a pouco desistiu de ser girino, resolveu virar um peixe, daqui a pouco resolveu sair de peixe e virar um sapo, e de sapo resolveu virar um macaco, e do macaco virar homem, assim vai. Não se tem os elos de ligação, por quê? São teorias, irmãos, que o homem criou usando os recursos de sua própria mente. Eles acreditam que essa concentração de matéria do espaço, ela de repente explodiu um belo dia, ela resolveu, assim, do nada ela explode. E quando ela explode, ela começa a crescer a uma velocidade fantástica de onde o universo vai crescer. Para você ter uma base, ele vai explodir em mais de 100 bilhões de estrelas no primeiro segundo, a uma velocidade monstruosa, que eles calculam em grandezas exponenciais, a 10 elevado a 33, né? Ou seja, a menos 33, o que significaria dizer que se você pegar um segundo e dividir ele em 0,32 zeros e um umzinho lá no final, nessa ínfima fração, ele teria crescido 1,6 bilhões de trilhões de quilômetros no primeiro minuto de criação. Ora, é uma coisa tão grande, não tem como o homem saber disso. É um chute. Mas, para a decepção deles, a palavra de Deus é muito mais rápida do que 0,3301, ou seja, 10 a menos 33. É muito mais rápido do que isso. E quando Deus criou, já criou pronto. Eles não. Tudo vai se criando aos poucos. À medida que as coisas vão esquentando de um lado, vão não sei o que de outro, aí em 100 bilhões de anos-luz, eles calculam o tamanho aproximado do universo. Oh, não, isso é uma loucura. Isso não existe. 100 bilhões de anos-luz. Poxa, um ano-luz são aproximadamente 9 trilhões de quilômetros de extensão. Não dá. 100 vezes, isso aí vezes 1 bilhão, como é que faz com um negócio desse? Como é que calcula isso? Como que eles conseguiram chegar a esse número? E fazem milhares de cálculos, tudo para tentar dizer que a Terra apareceu sozinha. Mas a nossa Bíblia diz que, no princípio, criou o Senhor Deus o céu e a terra. E ela foi criada por um único ato, por um único decreto divino. A cada dia da criação, que não são dias, aliás, de 24 horas, no nosso entendimento, mas também podem ser eras, daqueles que gostam de dizer que a Terra tem tantos bilhões de anos, são eras e mais eras e mais eras, mas eu creio na Bíblia. A Bíblia diz que são dias. E cada dia daquele dali, Deus foi fazendo uma parte. Não porque precisava fazer em parte, mas para nos mostrar a sua organização, a sua sequência, a ordem de seus decretos, como são feitas e realizadas. Uma coisa fantástica, monstruosamente grande e infinita. Então a Bíblia diz que ele criou os céus e depois a terra. Mas como ele criou os céus? Bom, a Bíblia tem 3 palavras no grego que a Bíblia usa para definir céu. Por isso que aparece no plural, em alguns casos, como neste aqui, os céus. Por quê? Oranos, mesoranos e eporanos. Oranos é o céu atmosférico. Esse céu que você, quando olha para cima, você está de dia, você olha, ele está azul. À noite você olha, é esse manto
preto com essas estrelas brilhantes nele. Na verdade, essas estrelas estão aí durante o dia. Só não dá para ver porque o brilho do sol ofusca a nossa vista. E aí a abóbada celeste, essa capa, esse invólucro chamado atmosfera, dentro do qual a Terra gira, ela está presa numa capa, num invólucro de muitos gases e outras coisas, e aí, que serve para proteger dos raios solares, dos corpos celestes que caem aqui na Terra, enfim. E ali dentro você está enclausurado. Então, quando a gente olha de dia, o brilho do sol faz refletir o azul das águas do mar, principalmente das algas cianofícias, que são as que causam a cor azulada nas águas. Reflete na própria atmosfera e ela volta para nós a imagem. Então, por isso que é tudo azul. Mas se apagasse o sol de repente, igual acontece à noite, você veria as estrelas. Então, essa abóbada, essa capa, essa coisa bonita que a gente vê aqui, é apenas a atmosfera. E ela é importante, nos mantém vivos, respirando, tem os gases úteis, os gases nobres, tem a ionosfera, que é onde as frequências de rádio, de internet, de uma série de aparelhos de comunicação, usam essa zona da atmosfera para poder haver a comunicação no planeta inteiro, enfim. Isso é quando a Bíblia fala a palavra Oranos, se referindo a essa capa, a esse céu. Então, na crença bíblica, existem 3 tipos de céu: Oranos, Mesoranos e Eporanos. Então, o Oranos é esse, o céu atmosférico. E é dessa palavra que vem a palavra Urano, que vai dar nome a um planeta e vai dar nome a um elemento radioativo do qual se tira a bomba atômica também. Então, seria esse caso. Ainda assim, no versículo Gênesis 1, 7 e 8, aqui, olha, Gênesis 1, diz: E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou a expansão céus, o que nós chamamos de atmosfera, e foi tarde, manhã, o dia segundo. Essas águas da expansão são as águas que estão nas nuvens, estão ali depositadas. E o que impedem elas de ir embora para o espaço? Ora, é o poder de Deus, mas um cientista que vocês conhecem muito de nome, chamado Sir Isaac Newton, no século XVI, ele fez uma teoria, a teoria universal da gravidade, ou da gravidade universal, onde ele propôs a ideia de que as massas dos corpos celestes ou qualquer outro, a sua massa, o que nós entendemos como peso, mas na física peso e massa não são a mesma coisa, mas só para simplificar, o peso deles, essa massa compacta deles, seria responsável pela atratividade do que está ao redor dele. Por essa lei newtoniana, os corpos atraem. Você atrai outra coisa que está perto de você. Ainda que a gravidade seja muito pequena, você atrai essas coisas, né? Newton ensinou que o poder atrativo da gravidade é proporcional à massa dos corpos e também é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses corpos celestes. Ou seja, conforme a massa for maior e mais densa, maior poder de atração gravitacional. Quanto mais distante for, menor a força gravitacional será. Né? É isso que essa lei de Newton quer dizer. Então, isso o homem tentando entender as coisas de Deus, como quem quisesse descortinar os mistérios que Deus criou. Mas isso é impossível, porque, na verdade, tudo se sustenta pela palavra de Deus. Mas, séculos e séculos mais tarde, Albert Einstein, no século XX, ele propôs, com base na teoria de Newton, a lei da relatividade geral, que mexia não só com a gravidade em si, mas com algo a mais, o tempo e espaço. Ele fundiu essa palavra para poder dar um conceito que o universo é como uma folha de papel, sei lá, que se você botar uma esfera na folha de papel, ela vai se curvar. E quando ela faz essa curvatura, ela atrai tudo que está ao redor dela. Então, ele refinou a teoria de Newton, que não sabia como que isso acontecia, só sabia que acontecia, mas ele então propõe a ideia do tempo e espaço como se fosse um tecido, um EVA, por exemplo,
que você colocasse uma esfera, ele vai fazer aqueles fundinhos. Cada fundo daquele é o campo gravitacional gerado por aquela massa. E tudo isso daí atrairia qualquer outro corpo para dentro de si. E no nosso caso aqui, é justamente essa força que vai impedir que a nossa água do nosso planeta disperse pelo espaço afora, que você e eu pudéssemos ser cuspidos para fora do planeta. Você sabia que enquanto nós estamos aqui sentados, esse planeta gira, pelo menos até a altura da linha do Equador, ele chega a 1.600 km por hora. O que faz com que você não seja cuspido ao espaço sideral fora? Duas coisas, a força gravitacional e a atmosfera. Mas quem é que fez essa força gravitacional? Se não Deus. A própria Bíblia diz, ele falou para Jó, eu impus limites ao mar, às marés. Tudo é controlado pela vontade de Deus. Tudo é o poder de Deus. O homem pode fazer as contas que quiser, calcular o que quiser e nunca vai chegar lá. Mas só para a gente evoluir mais um pouquinho, que Isaías 40, versículo 22 e 26, que ele exalta isso, ele diz, ele, o Senhor, é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Que coisa gloriosa. Aí aqui ele está se referindo a uma coisa que até a profecia bíblica usa essa linguagem. Olha só, em 2 Pedro capítulo 3 diz assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, né, de maneira oculta, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há queimarão. Vejam só, os céus, ele está se referindo a esse céu atmosférico. No juízo final, ele vai se desfazer. Os elementos ardendo se desfarão. Segundo a ciência, esses mesmos elementos, tanto os leves como os gases nobres, quanto os elementos mais pesados, que vão dar origem aí aos átomos de ferro, de níquel, de chumbo, de ouro, de prata, do que você mais puder pensar, foram feitos por uma altíssima pressão, mais de 100 bilhões de graus Celsius no momento da inflação dessa singularidade do universo. Então, a Bíblia aproxima eles dela, né? Quando ela diz, realmente, foi preciso muito calor para criar esses elementos e muito calor vai ser usado para poder desfazer esses elementos. A primeira destruição foi por água, a segunda por fogo, mas a terra em si vai ser restaurada por Deus, preservada na sua maior parte, porque assim como a sarça queimava e não se consumia, também o será com a terra. Então, é só o poder de Deus que pode fazer isso. Ao verso 11 e 12 ainda diz assim, de Pedro, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. É a linguagem da Bíblia. Aí os cientistas, eles são desonestos, eles roubaram isso daqui, porque Sir Isaac Newton era crente, ele não era católico, ele era protestante. E ele gastou mais da metade da sua vida tentando acertar a data da volta de Jesus, né? Como cientista, a sua curiosidade o vencia. Mas ele que vai ter esses primeiros pensamentos, essas primeiras ideias, que depois serão aperfeiçoadas por outros. Mas ninguém dá o crédito à Bíblia. Foi daí que vem essa linguagem. Daí que se descobriu que tais elementos, que hoje constituem o núcleo ferroso, o núcleo dos metais ferrosos, dos lantanídeos, dos gasosos nobres, tudo isso vem desse processo de fusão nuclear que aconteceu lá no espaço. Mas quando? Com o Big Bang? Não. Quando Deus disse, haja luz e houve luz. Porque todas as coisas estão debaixo do seu controle.
Ele que criou tudo isso. Né? Então, o segundo tipo de céu, o Mesoranos, é o céu sideral, o espaço, onde as espaçonaves voam, os satélites ficam. Né? Esse daí é o Mesoranos, o céu do meio em grego. Né? Porque o primeiro céu é o que hoje chamamos de atmosfera. O céu do meio é o céu sideral, onde estão os planetas, onde estão as estrelas, onde estão os satélites. Sim, este céu aí, que os cientistas chamam de universo, né, que Newton acreditava que era estático, foi criado e parou, a sua expansão parou. Einstein também depois veio propor uma nova teoria de que isso aí estava em expansão, e Stephen Hawking vai refinar esse pensamento e ainda ir muito além de Einstein. Então, o universo continua se expandindo, por uma razão muito simples. A palavra de Deus não para de produzir os seus efeitos. Mas isso é no mundo sideral. Agora, no mundo, no plano espiritual, não é diferente. Não existe nave, nem nunca vai existir, capaz de viajar o universo inteiro nos seus 100 bilhões de trilhões de quilômetros. Isso é só uma cifra que os homens elaboraram. Mas ele é infinitamente grande, ele é imensurável. Agora imagine bem, há uns anos atrás saiu a notícia de que o telescópio Hubble teria fotografado uma cidade flutuando no espaço. E aí que aquela seria a Nova Jerusalém. Irmão, tem que ser analfabeto bíblico para poder acreditar numa tolice dessa, num fake idiotado desse. Por quê? As coisas espirituais não podem nem ser discernidas pelo homem carnal, quanto mais fotografadas. Se nem o crente tem o poder de ver, imagina o incrédulo com lente de telescópio. A Nova Jerusalém é o terceiro céu, o Eporanos, que está além desta dimensão. Está lá na dimensão onde Deus realmente mora. E nem ela pode conter a Deus, nem a Nova Jerusalém pode contê-lo, nada pode contê-lo. Ele é de uma magnitude esplendorosa, fogem as palavras, não dá para definir. Então, quando a nossa Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e lá em João também diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e todas as coisas foram criadas por meio dele, é porque Deus é soberano e tudo faz parte da sua engenharia. Ele conhece cada estrela pelo seu nome. A gente vê isso lá no livro de Jó, a gente vê isso claramente, a gente vê aqui no versículo 26 de Isaías 40 também, ó. Levantai alto os vossos olhos e vedes. Quem criou essas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número, está se referindo a estrelas. Delas segundo o seu número, ele as chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Que coisa gloriosa, né? Como Deus criou milhares e milhares de estrelas e mais, conhece o nome delas. Tem nome. Aqui em Jó 38, olha só, Jó capítulo 38, aqui ele fala, no versículo de número 31. Ou poderá tu ajuntar as delícias dos 7 estrelos, ou soltar os cordéis do Órion. O que é o Órion? O Órion é uma constelação, meus irmãos. Uma constelação que nós aqui no Brasil temos o privilégio de vê-la todos os dias no céu. Só quando o céu está nublado ou na lua nova que você não consegue ver direito. Mas você vê, você conhece o Órion aqui, sabe, com o apelido de Três Marias. As Três Marias. As Três Marias, na verdade, são o cinturão do Órion. O Órion é um guerreiro místico, né? E você, quando olhar para o céu e ver as Três Marias, você vai olhar o seguinte: a estrelinha do meio das Três Marias é a fivela do cinto. Na esquerda tem outra constelação quase desaparecendo, é a sua espada. Uma estrela mais forte embaixo, outra do lado direito, outra do lado esquerdo, são os pés. Mais acima, uma à direita e à esquerda,
também uma mais fraquinha e uma mais forte, as mãos. E um grupinho, uma constelação, que é um bolinho de estrela, que ali está, é a cabeça dele. Então, os 7 estrelas, é uma constelação de 7 estrelas. Então, são nomes que as estrelas têm, e o homem incorporou alguns nomes desses. Outra constelação está aqui embaixo. Ó. Ou produzir as constelações em seu tempo e guiar a ursa com seus filhos. Ele está falando de ursa, bicho. Ele está falando da ursa maior e a ursa menor. São constelações, grupos de estrelas que existem no hemisfério norte. Só ver quem já foi lá. Eu já fui ao hemisfério norte, tive a alegria de vê-los numa noite de navegação, depois do arquipélago dos Açores, né, ou da Madeira, nem me lembro mais, indo para Portugal. Então, estava lá no céu. Aí você vê ela conhecida lá como estrela polar. É a guia para os navegantes de lá. Então, meus irmãos, nós temos aqui o Cruzeiro do Sul, nós temos várias constelações que têm nomes, só que cada estrela, isso são constelações. Deus chama cada estrela. O Sol é uma estrela de 28ª grandeza. Então ainda tem muitos estrelas maior do que ele. 27 vezes maior do que ele ainda. São estrelas. Cada estrela dessa que você vê brilhar é isso aí. Então, uma constelação é um conjunto de estrelas. Para você ter uma ideia, uma constelação tem centenas, milhares até de estrelas. E Deus sabe o nome de todas elas. Agora, para piorar um pouquinho, existe uma coisa chamada galáxia, que é um conjunto de constelações. Olha, se uma constelação é um conjunto de estrelas, tem milhões de estrelas dentro de uma... Pode chegar a milhões, como pode chegar a 4, 5 também. De estrelas numa constelação, dentro de uma galáxia, existem milhares. Segundo o cálculo dos cientistas, uma galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas. E Deus conhece cada uma delas pelo seu nome. Mas parou aí? Não. Existe uma outra coisa nesse universo que Deus criou, nesse Uranus, nesse Eporanos, melhor dizendo, que Deus criou no céu sideral, que são os quasares, que são regiões de imensa luminosidade pela grande concentração de estrelas. Cada quasar reúne a força de brilho das estrelas, onde se calcula que cada quasar é 1000 vezes o tamanho de uma galáxia. Então são 100 bilhões vezes 1000. É um número gigantesco exponencial de estrelas. E Deus chama a cada uma pelo seu nome. Agora raciocina comigo. Se Deus conhece centenas de trilhões de bilhões de estrelas, cada uma pelo seu nome, ele não sabe o seu nome, irmão? Você fica aí dentro de casa choramingando, falando que Deus esqueceu de você. Ah, Deus não lembra de mim. Ah, minha vida é isso. Você é um tonto. Deus se conhece estrela, que é um corpo celeste, uma coisa que não tem vida, não tem o seu espírito dentro dela. Como que ele vai esquecer de você, que é residência do Espírito Santo? Não seja tolo. Assim também como muitos acham que pode enganar a Deus ou se esconder de Deus. Não é à toa que a linguagem poética da Bíblia diz: se eu subir ao céu, tu estarás lá nas estrelas. Se eu descer ao abismo do inferno, tu estarás também. Não tem como fugir de Deus. Todas as coisas são patentes aos seus olhos. E isso aí não é para botar ninguém em desespero, é pelo contrário. Isso é para te dar paz. Deus sabe a sua lista de compra. Deus sabe o que está faltando lá no seu armário. Ah, a latinha de Nescau da minha filha. Deus sabe o que está faltando lá e vai mandar para você, seu crente manhoso. Deus sabe do leite que seu filho tem que mamar. Deus sabe do remédio que você tem que tomar. Fique em paz. Ele conhece o nome de todas as estrelas do universo. Ele conhece o nome de cada anjo. Ele conhece o nome de tudo. Os sábios aí do mundo dizem que há mais estrelas no universo do que grãos de areia no planeta. Se você somar
todos os grãos de areia, de todas as praias de todos os oceanos, de todos os rios, cachoeiras, lagos, lagoas, lagunas, grão de areia. Se somar todo esse grão de areia, ainda não chega ao número de estrelas que tem no universo. E Deus conhece cada uma pelo seu nome. Ele vai esquecer de você, irmão. Não seja um crente menino. Não seja um crente bobo. Ah, eu estou com medo, porque eu moro no apartamento, o vizinho em cima aqui é macumbeiro. Vai fazer um despacho, vai me pegar. Ah, me deu um pedaço de bolo. Eu vou comer, vou ficar endemoniado. Você vai ficar endemoniado se você for servo do Satanás, rapaz. Filho de Deus não pega nada. Contra Jacó não tem encantamento, feitiçaria, bruxaria, não tem nada. Você serve um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, que a sua vida está nas mãos dele. Agora, você acha difícil para ele governar a sua vida? Ele governa esse universo gigante que eu falei. Mas não é só esse universo, não. Ele governa todas as dimensões do chamado mundo espiritual, que nós não temos condição de imaginar. Que Paulo foi arrebatado aos céus e disse, conheço um homem que foi arrebatado aos céus, se em corpo eu não sei, se no espírito eu não sei, mas eu sei que foi. E lá viu coisas inefáveis que nunca subiram ao intelecto humano. Deus governa tudo, meu irmão. Tudo está no controle de Deus. Acalma teu coração. Essa crise vai passar, nós vamos vencer, a igreja vai prosperar, a igreja vai crescer. Isso é para o amadurecimento. Tem muito crente apavorado, com medo, pirando, infartando. Em paz, irmão. Fosse o caso de nós tudo morrer, nós vamos para o céu, descansa. Mas não vai, não. A igreja não chegou no fim da sua história. O fim da história da igreja, ela vai ser, o ponto final da história da igreja é com o arrebatamento da igreja. Eu pergunto, a igreja já foi arrebatada? Não. Então a história da igreja não terminou. Você não vai morrer não, meu filho. Você é a igreja, Deus quer que você exista para trabalhar pregando o seu evangelho. Vou mandar, senão a gente não sai daqui hoje de jeito nenhum, né? Bom, uma outra coisa, além do céu e do universo, ele criou a terra. Gênesis 1, eu não vou ler para não tomar tempo, eu estou com 3 Bíblias abertas, um aqui, um aqui, um aqui. Eu não vou ler para não tomar tempo, mas Deus criou a terra era sem forma e vazia. Eu não vou entrar nas teorias de ser a recriação, a segunda terra, civilização pré-adâmica, eu não vou entrar nesse mérito que não é o propósito dessa live. O propósito disso aqui é só dizer para você que Deus é soberano, só isso. Por isso que não é nem um estudo bíblico, só uma reflexão. Mas a terra, Deus criou a terra, irmão. Esse planeta fantástico, maravilhoso, que nós moramos nele e estamos aí destruindo ele a cada dia. E Deus aqui nos deu, vou ler lá só um pedacinho ali para você ter uma noção. Eu esqueci meu óculos de leitura, agora estou sofrendo aqui. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não vos notificou, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E ele estende uma cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Deus sabe as dimensões da terra, Deus sabe as dimensões do universo. Os cientistas estimaram que o diâmetro da terra são de quase 40 milhões de quilômetros, né? Mas só Deus é que sabe disso. Não dá para precisar. Os cientistas não sabem, não têm condição de especificar nem o tamanho exato de cada grau do meridiano, porque cada grau do meridiano, cada meridiano de medição tem 18 graus. Os 18 vezes 24, que é o número de horas que a Terra demora para passar em frente ao Sol, dão os nossos fusos horários. Então, cada faixa meridional daquela tem 18 graus. Cada grau desse tem em torno de 110,72 quilômetros de extensão. Mas
Eles fizeram esse cálculo como se a Terra fosse uma esfera lisa e perfeita. Não é. Ela é achatada nos polos, bojuda na região do Equador. Tem lugar que ela é mais crespa do que outro por causa de certas cadeias de montanha. Resumindo, é impossível ao homem, com toda a tecnologia de hoje, ter a exatidão dessas coisas. Foi Deus que criou. Agora, Deus sabe. Ele estendeu isso aqui, ó, na linguagem aqui da Bíblia. Ele estende... Ele é o que estende os céus como uma cortina e os descortina como uma tenda para neles habitar. Deus é que sabe da infinitude de tudo isso, meus irmãos. Ora, o homem inventa aí suas teorias. Ele criou a terra e olha a sabedoria de Deus. Ele vai criando a terra, a luz, porque sem luz não tem vida. As plantas precisam da luz. Por quê? Elas fazem a fotossíntese, elas transformam os elementos que ela puxa da terra, tanto sais minerais quanto outros elementos, ela sofre uma transformação química, suas células. Deus capacitou a célula das plantas, uma coisa que é a celulose, que ali dentro tem uma engenharia que Deus criou que produz a clorofila, que é com isso que a planta vai conseguir sintetizar os nutrientes do solo. E para isso ela precisa de luz solar. Então Deus criou primeiro o quê? A luz. Haja luz e houve luz. Ele foi criando os meios rochosos, os meios brutos, abióticos, como chama a ciência. Depois vieram as plantas, os vegetais, a forração, depois os vapores para poder manter isso tudo daí. E só depois de todos os meios abióticos e bióticos estarem prontos é que Deus criou o homem. Para o homem ter o que comer, ter o que beber, ter como viver. Foi criado esse conjunto de fatores, são vários ecossistemas em conjunto, que são chamados de biosfera, esfera da vida. Só a Terra tem isso. Se nós fôssemos olhar o diagrama dos planetas, aquilo que a gente aprendeu, o sistema solar, o nosso sistema solar. O nosso sistema solar tinha 9 planetas, agora tem 8, porque Plutão perdeu o status de planeta. Gira em torno de uma estrela, cada sistema solar é chefiado por uma estrela, e o nosso é pelo nosso Sol. Então, cada planeta está colocado numa certa disposição. Mas é uma vastidão tão grande que por isso que você nunca viu um diagrama, um esquema de planetário, de sistema solar, ou do nosso sistema solar, em escala. Não pode ter, porque a escala seria gigantesca, porque as distâncias entre esses corpos celestes são imensas. Se a Terra tivesse 1 metro mais para perto do Sol do que ela está, não teria vida no nosso planeta. Se ela tivesse 1 metro, ou até 1 centímetro, mais longe do Sol do que ela está, não teria vida no nosso planeta. No primeiro exemplo, seria calcinado, torrado, tostado. No segundo, congelado, criogenado, né? É mais do que congelado. Então, quem botou isso aí? Foi Deus. E o mais legal é que a Bíblia diz que no livro de Jó, a terra flutua sobre o nada, sobre o vazio. Os homens foram lá no espaço e viram essas imensidões, essas esferas geológicas gigantescas, com milhares de toneladas de peso. O nosso planeta mesmo aí tem 5,55 por centímetro cúbico de peso, 5,55 kg por centímetro quadrado da massa desse planeta. Quanto que pesa esse trem? É um troço fantástico. No entanto, flutua sobre o nada, não tem nada segurando a Terra. Os indianos acreditam que tem vários bois, e no lombo desses bois, ou de elefantes, a Terra está apoiada em cima. Outro acreditava que tinha aqui os gregos, que tinha um homem segurando, chamado Atlas. Irmão, a Terra flutua sobre o nada. E quando o homem foi mandando suas primeiras expedições ao espaço, ele constatou que a Bíblia estava certa mais uma vez. Realmente, todo o universo flutua sobre o nada. O que mantém essas coisas flutuando? Ninguém sabe, mas nós sabemos. É a palavra de Deus.
É a vontade de Deus. Se ele fizer assim, isso tudo cai para o abismo abaixo e acabou, não tem mais nada. Né? Então, Deus fez tudo isso para criar o homem, para criar você. Agora, criou para te destruir? Não. Criou para te lançar no inferno? Não. Criou porque te ama e faz parte dos seus desígnios. Por que Deus não criou a gente para ficar no céu direto? Pergunta para ele. Você tem que chegar lá no céu e perguntar. Porque ninguém tem essa resposta. Mas que nos criou e que estamos aqui para fazer a sua vontade, estamos. Então vamos trabalhar na obra do Senhor. Aí vem, para a gente não alongar muito, as perguntas que Deus fez para Jó, que a gente deveria fazer para os cientistas. Elas estão aqui em Jó, capítulo 38. Jó, capítulo de número 38. Olha só. Perdão, irmãos, está uma luta para enxergar. Só Jesus na causa. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Verso 4. Onde estavam os sábios cientistas quando Deus fundava a terra? Eles não sabem nada, irmãos. A terra tem a crosta terrestre, depois ela tem o manto, que é pastoso, e o núcleo, que é de ferro sólido. Não tem certeza disso. É uma imaginação. Imaginam que o núcleo da terra seja sólido. Tem até uma turma de maluco aí que acredita agora que a Terra é oca e tem uma civilização chamada Agartha lá no centro dela. O nego vai variando, vai pirando. Para fugir da Bíblia, o nego vai pulando tudo quanto é buraco e cada dia se lascando mais. Fica com a palavra de Deus. Creia. Creia no que a Bíblia diz que você vai ser salvo, tu e tua casa. Então, aonde estavam esses doutores, esses sábios? Como é que eles vão saber a profundidade dos abismos? Quando eu li lá em Gênesis, Deus criou as águas de cima e as águas de baixo. Que água de baixo que é essa, gente? Os cientistas sabem, irmãos, que embaixo da crosta terrestre, que eles diziam que tinha ali silício e magnésio derretidos, né, os metais, a rocha fundida, tem realmente, mas não é em todos os lugares. E que ali, eles descobriram que ali tem água, tem aquíferos gigantescos. Por exemplo, tem um aquífero na Amazônia que ele pega do final das Guianas do Suriname, atravessa todo o estado do Amazonas, entra por uma ponta do estado do Pará, de tão grande que é esse reservatório subterrâneo de água. Outro, o aquífero Guarani, que começa no estado de São Paulo, vai passando pelos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. Um tanque de água desse tamanho. E nos Estados Unidos? E na Rússia? E na China e muitos outros países e continentes têm seus gigantescos aquíferos. E quando a Bíblia diz que veio o dilúvio, a maior parte das águas não foram das chuvas. A maior parte das águas foram destes abismos. Tanto é que diz, e romperam-se as fontes do abismo. Lá no grego, abismo é abissos, quer dizer, poço sem fim. É a mesma designação que a Bíblia usa para o inferno. É um poço sem fim para quem vai cair lá dentro. Então, esse Deus soberano fez todas essas coisas, criou essa água toda que nós estamos vendo aí. Nosso planeta Terra, chama o planeta Terra, não devia chamar o planeta Água. Dos 510 milhões de quilômetros quadrados do planeta todo, 71% disso é só de água. Tá? Ou seja, 147 milhões e 900 mil quilômetros quadrados só de água. A Terra mesmo é um pouquinho de nada, né? E tudo isso daí é sustentado pela mão de Deus. Por que o mar não invade isso aí e acaba com tudo?
Porque Deus estabeleceu um limite para o mar, para as marés. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que o tempo inteiro o Jó vai estar falando sobre isso daí. E ele continua as perguntas. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, né? Ou quem estendeu sobre ele o cordel, a linha de medida, a fita métrica? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quem construiu essa terra grande? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Agora, aqui nesse versículo 7, as estrelas da alva não são as estrelas. Essas estrelas que são os anjos. Essa expressão só aparece aqui em Gênesis capítulo 6, referindo a filhos de Deus, os Benai Elohim, como anjos. Então, onde estavam quando criou os anjos? Espíritos. Os anjos são espíritos ministradores. A Bíblia diz, aonde estavam os cientistas? Que não conseguem nem acreditar em nada disso. Mas acredito que do nada apareceu uma bolinha e a bolinha explodiu e criou tudo isso daí. Olha essas tolices deles, né? Tem gente que reza nessa cartilha e fica um bestal. Bom, então, que coisa é essa, né? Jó diz aqui, 38, 45 de Jó, ó. 38, 40... Não. Oi. Perdão. Eu já li esse texto, não, é 18. Ou com teu conhecimento chegaste à largura da terra. Onde está o caminho onde mora a luz? São perguntas que o homem não tem como responder. São coisas que não dá, né? Não dá. O versículo que nós vemos aqui, que é o 4, né? E o 5, quem lhe pôs as medidas ou estendeu o cordel de medir, o homem não tem essa capacidade. É tudo ato da soberania de Deus. Como então o homem pode ter a pretensão de querer controlar Deus? Não dá para controlar Deus. Não tem como você controlar Deus. Aqui nós vamos terminar e eu vou dizer para você, cuidado para você não pecar contra Deus, orando como tolo. Irmãos, muitos destes pregadores que andam por aí só querem fama e dinheiro. Aí você vai, ouve, se empolga com a pregação, que chama-se programação neurolinguística, trabalha aqui, ó. Aí te programa, te pilota. Aí você sai repetindo a tolice que o cara falou. Eu vou declarar agora essa bênção, eu vou declarar o fim disso, vou declarar o começo daquilo. Nós não somos nada, irmão. Nós estamos entrando de favor no céu. Não temos poder para isso, é o poder de Deus. Não, nós podemos... É a confissão positiva. Kenneth Reagan é que trouxe isso para o meio evangélico nos Estados Unidos e depois no Brasil. Isso é a confissão positiva, isso aí vem lá do budismo, do espiritismo, dessas reuniões kármicas, malucas aí. Não tem nada a ver com a palavra de Deus, não. Aí a pessoa fala, eu vou botar Deus na parede. Senhor, eu não aceito isso, tu tem que mudar isso. Está dando ordem para Deus? Aí eu te pergunto, como nós vamos dar ordem a Deus? Como nós vamos botar Deus na parede? Como nós vamos, como diz aí, quer ver? É isso que eu falei, dizer o que Deus deve fazer ou não fazer. Está aqui, o camarada falou ali. Não vou determinar para que Deus faça. Não tem como fazer isso aí, esse imbecil que escreveu isso aí. Ninguém manda em Deus. Deus é soberano. Há um hino que diz, nosso Deus é soberano. Ele é soberano mesmo. Está sobre tudo e sobre todas as coisas. Então ele está sobre todos os governantes da terra, todos os espíritos do universo, seja ele espírito de demônio ou espírito de anjo, sobre todas as almas, ou seja, sobre toda a consciência humana, sobre todo o universo, sobre tudo que foi criado e não foi criado. Meus irmãos, Deus reina soberanamente. Por isso você deve descansar no Senhor e não querer botar Deus na parede, que ficar declarando coisas, pegando vasinho de azeite, ungindo a casa. Tem um caboclo aí que fez isso, ungiu a casa dele todo para o corona não entrar. Azeite, irmão. Azeite é óleo de oliva. É o poder de Deus que faz.
Quando a gente unge o enfermo, só tem um versículo na Bíblia, umzinho só, lá em Tiago, que manda ungir os enfermos. Mas lá explica. E a oração da fé curará o enfermo, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Não é um azeite. Para de transportar a sua fé para o elemento físico. Depender de um patuá, de um pé de coelho, de um totem, de um tupã para você poder adorar. O seu Deus é soberano. Está em todos os lugares, sabe de todas as coisas, pode todas as coisas, controla todas as coisas. E todas essas coisas concorrem para o bem da sua vida, do bem dos que amam a Deus. Então descansa o seu coração no Senhor e se alegra na força do seu poder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa simples reflexão possa ter servido para acalmar o teu coração, saber que você está gerido, guardado, protegido pelas mãos do Senhor. Vamos orar. Amado e querido Deus, eu te dou graça nessa hora pela vida dos nossos irmãos, cuja distância nós não podemos vencê-la fisicamente, mas podemos vencê-la espiritualmente e podemos vencê-la através da internet. Que o Senhor possa abençoar cada lar, cada família, cada irmão, cada irmã, e dar a eles a certeza que o Senhor está ao lado deles, cuidando e protegendo cada um deles. Só para lembrar os irmãos, sem ser amanhã, o próximo domingo é a nossa Santa Ceia. Então vai ser no mesmo molde do mês passado. Vai ser posta a mesinha a partir das 18 horas, os irmãos vão chegar, de 5 em 5 a gente serve a ceia, a pessoa toma e vai embora. Não pode haver aglomeração. Se houver mais do que isso de crente num só horário, nós vamos pedir para ficar lá na calçada, lá no pátio, e distante 2 metros um do outro. Nada de aglomerar, ficar juntinho lá embaixo. Não, lá no pátio, e longe um do outro. Vai entrando, toma a ceia, entra no seu carro e vai embora para sua casa. Porque senão a gente vai ter problema com as autoridades. Tá? Então vai ser feito desta maneira. E fique atento aos nossos grupos de CIB, Mocidade e Obreiros, porque lá os recados vão sendo dados e nós vamos nos falando nesses canais. Na terça-feira, após o domingo da ceia, também vai ter ceia no mesmo molde, das 18 até as 20 horas, que é o horário que o prefeito Paraíba do Sul está autorizando, né? Aí você vai de máscara, de luva, tudo direitinho, toma a sua ceia. Quem não conseguir tomar no domingo, na terça vai ser repetido. Aqueles que são grupo de risco e não tem condição nenhuma de sair de casa, nós iremos levar a ceia como foi no mês passado. E se alguém ficar de fora, por alguma razão, fala lá nos grupos que a gente vai providenciar. Você não vai ficar sem ceia, você não está sem pastor, você não está sem assistência. Tá certo? Que Deus te abençoe e que Deus te guarda. E quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede todos de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e paz será convosco. Amém.